Dando continuidade ao vídeo anterior, eu vou abordar agora o que a gente tem durante o pré-natal para fazer de rastreio para esse bebê. Da mesma forma que eu falei no vídeo anterior em relação à história materna, a história familiar também é importante quando eu estou procurando, na verdade, o que rastrear nesse bebê. Então, nesse primeiro momento, aquela primeira consulta vai me influenciar no sentido de saber se eu tenho história de patologias genéticas nessa família, se as patologias são herdadas. Então, fazer uma boa pergunta e uma boa anamnese em relação a esse risco familiar é fundamental. Da mesma forma, se a mãe teve alguma alteração durante esse pré-natal ou algum diagnóstico de malformação, vamos lembrar das cardiopatias, vamos lembrar das malformações urinárias, que tem bastante associação com origem familiar. Seguindo desse passo, a gente passa depois da gravidez em torno de 10 semanas a já ter disponível, e isso facilitou um pouquinho mais a nossa vida, o NIPT. O NIPT é um exame que a gente colhe o sangue materno e faz uma análise do DNA fetal procurando principalmente as 3 trissomias principais, trissomias de 13, 18 e 21. Isso está incluído a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, que a maioria das pessoas já tem familiaridade. Esse não é um exame diagnóstico para a gente, ele é um exame com uma sensibilidade importante, então ele tem um significado clínico para a gente muito importante quando ele é negativo, e quando ele é positivo, eu tenho indicação de associar outro dado que esse bebê me traga, ou inclusive continuar com os nossos procedimentos invasivos, como a biópsia de vilo ou a amniocentese. O fato é que o NIPT ele não exclui a importância de um outro rastreio que a gente tem, que é o exame da translucência nucal, que é feito em torno de 12 semanas. Nesse momento, como eu falei no vídeo anterior, a gente aproveita também para incluir aquele rastreio materno que eu falei da pré-eclâmpsia. Então, nesse momento eu vou fazer, mesmo que eu tenha sido feito o NIPT, eu vou fazer análise da morfologia do bebê com 12 semanas, eu vou fazer novo rastreio ali também de outras procuras, como as cardiopatias e também o risco desse bebê ter crescimento restrito associado às bioquímicas. Então, na verdade, é um outro momento que eu tenho para rastrear a formação desse bebê. Na verdade, é meu primeiro momento. Meu segundo momento vai ser o exame morfológico. Eu também vou rastrear outros tipos de alterações morfológicas que muitas vezes não são detectadas no exame de 12 semanas, não por incapacidade do examinador, mas sim porque o bebê ainda está em desenvolvimento. Em torno mais ou menos de 28 semanas, e aqui entra quando a gente vai procurar literatura um pouquinho de discussão, a gente começa uma avaliação do crescimento fetal. Quando a gente fala crescimento, isso no pré-natal a gente vê que as pacientes ficam perguntando muito o tamanho do bebê, mas dentro da medicina fetal, quando a gente está falando de crescimento, eu estou falando de ganho de peso. Que o peso nada mais é do que uma fórmula matemática. Então, o fêmur que me representaria o peso, ele está incluído nessa fórmula. Então, a partir do momento que eu falo o bebê está crescendo de forma adequada, eu fiz a medida do fêmur e fiz a medida dos ossos. Então, eu sei que quando eu estou falando do peso da mesma forma, automaticamente eu estou falando do crescimento fetal. Então, quando eu pego pacientes com risco lá pela minha história, então esse rastreio ele se confunde um pouco, eu pego ela e coloco nesse grupo que teria uma indicação, se ela me mostrou uma história positiva para uma redução de ganho de peso fetal, eu tenho uma indicação de antecipar e fazer esse Doppler ali com avaliação tanto do fluxo materno quanto fetal, quanto novamente do ganho de peso fetal, em torno de 28 semanas. E numa segunda etapa, se tiver tudo bem, eu tenho que lembrar que o crescimento restrito tardio, ou seja, que ele vai acontecer abaixo de 32 semanas, ele ainda pode passar do nosso rastreio básico. Então, o que alguns estudos mostram pra gente é que 35, 36 semanas é uma boa idade gestacional para que você possa fazer um novo acesso a esse peso fetal, para que você possa pegar nesse momento os fetos que ali em torno de 28 semanas tinham um peso adequado, mas começam a reduzir esse ganho de peso, ou seja, a velocidade de ganho de peso, melhor dizendo, a partir de 32 semanas, que é um outro grupo que a gente vai acompanhar. A gente tem que lembrar que aquele rastreio que a gente fez lá no início com 12 semanas para o crescimento fetal, ele não é capaz de detectar esses fetos que têm um risco maior de reduzir velocidade de ganho de peso fetal após 32 semanas. Então, se a gente for resumir, a minha primeira metade da gravidez, eu estou em busca de alterações morfológicas. Se esse bebê apresenta risco de síndromes genéticas, herdadas ou novas. E na minha segunda metade da gravidez, o meu foco passa a ser o ganho de peso fetal. Dessa mesma forma, o líquido amniótico importa
e como esse feto está se comportando nesse ambiente intrauterino também, porque aí sim eu consigo programar uma via de parto adequada e um momento exato se eu tenho realmente que intervir para antecipar esse nascimento.